Hoje vamos falar da segunda doutrina adventista do sétimo dia. São 28 doutrinas e hoje é a segunda doutrina que trata da Trindade de Deus. As teorias que explicam ou definem a Deus e os argumentos que tentam provar ou negar a sua existência constituem evidências de que a sabedoria humana é insuficiente, muito insuficiente para penetrar no terreno do divino. Não podemos amar alguém a respeito de quem ainda não conhecemos. Por outro lado, não poderemos descobrir as coisas profundas de Deus através de investigação. Então, de que modo poderemos conhecer e amar o Criador? Esse conhecimento de Deus é a chave para a vida eterna. Jesus é o caminho para obter o conhecimento. A verdadeira compreensão de Deus é mais um assunto do coração do que do cérebro. Deve-se permitir ampla entrada ao Espírito Santo e manifestar plena disposição de aceitar a vontade de Deus. Os descrentes não poderão obter o genuíno conhecimento de Deus. As evidências do Criador podem ser obtidas a partir da criação, quanto a partir da Bíblia. Através das coisas criadas, a gente percebe a mão de Deus. Ou então, estudando a Bíblia. Deus revelou sua existência a todos os seres humanos através da natureza e também da experiência humana. Essas revelações divinas são responsáveis pela ideia intuitiva de Deus que prevalece entre aqueles que não possuem acesso à Bíblia. Eles podem ver o Criador através da sua própria criação. A Bíblia não prova a existência de Deus, ela assume que assim ocorre. O texto inicial das Escrituras declara o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Aqui Deus é descrito como criador, sustentador e legislador de toda a criação. Podemos considerar que Deus é revelado através dos seus nomes, suas atividades e pelos atributos a ele associados pelos autores bíblicos. Revelam seu caráter, natureza, qualidades, como El Elohim, significa Deus. Revelam o seu divino poder, o Todo-Poderoso. Elion, Altíssimo. El Elyon, focalizam o exaltado status do divino Criador. Adonai, Senhor, retrata a Deus como o legislador poderoso. Yahvé, Jeová, ou Senhor, salienta a fidelidade e a graça de Deus na manutenção do concerto. Os autores bíblicos se ocupam mais em descrever o que Deus faz do que em dizer o que ele é. Criador, simplesmente, né? Sustentador do mundo, redentor e salvador. Estabelece planos, faz predições, concede promessas e perdoa pecados. Esses atributos são atributos de Deus. Tem mais: vida em si próprio, vontade independente, ele é onisciente, é onipresente, ele é eterno. Amor, graça, misericórdia, longanimidade, santidade, justiça, galardão e verdade. A soberania de Deus é claramente ensinada nas Escrituras. Segundo a sua vontade, ele opera. Não há quem lhe possa deter a mão. É impossível. Todas as coisas, por causa da vontade de Deus,
passaram a existir e foram criadas. A Bíblia revela o pleno controle de Deus sobre o mundo. Ele predestinou pessoas para serem conformes à imagem de seu Filho. Falando da predestinação de Deus, Deus pode ver antecipadamente todas as decisões individuais que serão tomadas. Mas em sua presciência, ele não determina quais devem ser estas escolhas, porque ele nos dá o livre-arbítrio. A escolha é nossa. A predestinação que se fala aqui é que ele predestinou todos para serem salvos, mas depende da decisão de cada um, porque ele nos concedeu o livre-arbítrio. A predestinação bíblica consiste no efetivo próprio de Deus, de que todos aqueles que crerem em Cristo sejam salvos. Essa é a predestinação. O conhecimento divino a respeito daquilo que os homens irão fazer não interfere em suas decisões. A presciência de Deus jamais viola a liberdade humana. Tanto que diz que a lei de Deus é a lei da liberdade. Israel cria na existência de um Deus único. O Novo Testamento estabelece a mesma ênfase da unidade de Deus. Essa ênfase monoteísta não contradiz o conceito cristão de um Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Embora o Antigo Testamento não ensine explicitamente que Deus é triuno, ele alude à pluralidade eterna da divindade. Várias referências distinguem o Espírito de Deus do próprio Deus. São três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não existe distância entre as pessoas da divindade triuna. Todas elas são divinas e, assim, compartilham seus poderes e qualidades divinas. Embora a divindade não seja apenas uma pessoa, Deus é um em propósito, em mente e em caráter. Esta unicidade não oblitera as personalidades distintas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tampouco a existência dessas personalidades separadas destrói o conceito monoteísta das Escrituras de que Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus. Dentro da divindade existe uma distribuição de funções. Deus não duplica desnecessariamente o serviço. Ordem é a primeira lei do céu. E Deus opera através de modos ordenados. Essa organização parte da unidade interna da divindade. Deus é organizado. Podemos ter um vislumbre simples olhando para o céu. As estrelas, os planetas, todos eles giram dentro de uma lei organizada. O Pai parece atuar como fonte, o Filho como mediador e o Espírito Santo como atualizador e aplicador. Isso pode ser visto na encarnação. A encarnação, que fique bem claro, é que quando Jesus nasceu através de um ser humano, através de Maria, uma única vez. E no batismo de Jesus também podemos ver, em sua distribuição interna de funções, diferentes membros da divindade executam tarefas distintas para a salvação do ser humano, para a salvação do homem. O trabalho do Espírito Santo não acrescenta coisa alguma à perfeição e eficácia do sacrifício empreendedor de Cristo na cruz. Nada disso. Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem.
ele estabelece o nosso vínculo de união com a divindade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. As boas novas acham-se centralizadas numa pessoa e não apenas em uma prática. Tem a ver com um relacionamento, não apenas com regras, pois o cristianismo é Cristo. Na cruz, a Trindade demonstrou a maior revelação de altruísmo. Foi aquela, a nossa mais elevada revelação de Deus. Da cruz, Deus proclamou o amorável convite que nos dirige. Devemos reconciliar-nos. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guiará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus, diz Filipenses 4:7.